Fala meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergen. E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar de algumas notícias aqui importantes para a gente acompanhar, tá? Ainda agora no finalzinho de agosto e vamos ver ali os seus desdobramentos ainda aqui para o setembro. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, a primeira notícia que eu quero trazer para vocês aqui é uma notícia que tem correlação, tá, com o cenário macro, diz respeito ali à questão da taxa Selic. Vou trazer para vocês aqui brevemente, tá, uma pequena análise e observação a respeito da última ata do Copom que aconteceu em 10 de agosto e que, naquela oportunidade, sinalizou o aumento da taxa meta de Selic para 5,25% ao ano. Bom, à época, o que os membros do Copom, do Conselho de Política Monetária, colocaram aqui como fatores principais para que a taxa de juros fosse elevada, tá? Bom, o primeiro fator aqui que foi considerado diz respeito ao cenário global de incertezas quanto às questões econômicas. A gente sabe do impacto que algumas medidas para lidar com a doença aí que todo mundo sabe qual que fizeram com os mercados e o surgimento de novas variantes dessa doença tem ali preocupado os investidores e o mercado em geral quanto à possibilidade e à recuperação econômica global, tá bom? Esse fator ele é um fator importante e tem um impacto também, segundo a ata aqui do Copom, na recuperação econômica e na tendência ali de inflação global. Já a gente observou ali alguns fatores importantes, especialmente no momento mais inicial ali da lida ali com aquela doença, né? Não sei se vocês se recordam, mas a sensação que ficou é que parece que somente nesse momento, nesse contexto, ficou claro o nível de dependência que o mundo inteiro tem de um país específico que detém quase que 80% dos insumos necessários para a produção e para o tratamento ali de questões relacionadas à saúde. Então, máquinas, equipamentos, insumos básicos, parece que quase 80% desses produtos são produzidos em determinado país e que, portanto, esse nível de dependência, né, acaba que leva também um risco quanto a eventuais intempéries ou eventuais dificuldades. Então, naquele momento, o preço de diversos itens necessários para o tratamento dessa doença ficou muito elevado. E esse cenário de incerteza, ele também permeia aí quando a gente trata aqui de outros fatores que estão correlacionados com essa questão da doença. Outro fator importante que também está relatado aqui no contexto geral da ata do Copom diz respeito à recuperação econômica do Brasil. A gente vê uma tendência de crescimento no país para esse ano de 2021 na casa ali de 5,3% crescimento do PIB, ou seja, um fator importante, um sinalizador de recuperação econômica, mas a gente também observa uma tendência de aumento da inflação bem significativa, tá? Dentre os fatores que têm impacto direto nessa questão da inflação, a gente destaca naturalmente, né, a parada global da economia, vamos colocar assim, e também essa parada nacional que em determinado momento foi fortemente alardeada pela mídia e foi quase que estimulada para que, enfim, houvesse uma tendência ali das pessoas não exercerem suas atividades e tudo mais. E a gente sabe que economicamente, quando a gente tem maior demanda e menor oferta, o que acontece com os preços? Eles sobem, né? Então esse fator está batendo agora na nossa porta de diversas maneiras. Além disso, a gente ainda tem aí nesse compilado de análise de conjuntura, né, a questão climática, seca, geada, impactando tanto sob o ponto de vista de alimentos
quanto sob o ponto de vista mesmo da produção energética. Então são fatores importantes que devem ser sim considerados e que estão também nesse cômputo de análises que são feitas ali pelo Copom. E dentro desse cenário tem um fator principal que eu quero destacar, que é o seguinte: eles comentam que houve esse aumento aí de 1 ponto percentual, ou seja, de 4,25 para 5,25, e que nas próximas reuniões pode haver um aumento da mesma magnitude ou maior, a depender do contexto. Então, sob essa perspectiva, o Boletim Focus aqui, ele traz para a gente o Boletim Focus que foi divulgado no dia... o último boletim que saiu, tá? Que teve como database ali dia 20 de agosto, uma sexta-feira, mas que ele foi divulgado na segunda-feira posterior. Então, o que é que o Boletim Focus traz para a gente? Traz aqui uma expectativa de inflação de 7%, ainda em 2021, tá? De 7,11%, e expectativa de taxa Selic de 7,5%. Então, até o final do ano, a gente está terminando o mês de agosto, a gente deve começar aí, se a gente pensar que a gente tem mais ou menos ali uns 3, 4 meses com essa perspectiva de Selic de 7,5%, isso é um impacto interessante para o mercado financeiro, especialmente na questão ali de quem vai demandar crédito, né? E parece que é enfim, são as casualidades ali do momento, mas justo na circunstância ali, no cenário onde algumas empresas estariam realmente precisando mais de crédito para poder expandir seus negócios, crédito de médio e longo prazo, né? Criar aspectos estruturais para poder dar conta do crescimento que está previsto, justamente nesse momento o crédito vem ficar mais caro. Mas sim, existem alternativas, existem instituições financeiras que podem oferecer melhores condições ou não, existem linhas governamentais, especialmente aí linhas do BNDES de médio e longo prazo, que dão um conforto melhor de taxa para o tomador e que sim estão disponíveis aí no mercado. São recursos mais nobres, exigem um pouco mais quanto aos aspectos documentais, mas sim também são oportunidades interessantes e que devem ser observadas aí caso a caso. Outro fator que eu quero chamar a atenção agora, já mudando um pouquinho, diz respeito à continuidade do Plano Safra. Lembrando, só uma questão importante, que tem um vídeo aqui no canal falando da questão da taxa Selic de 5,25, da mudança na taxa Selic, desses impactos. Vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E sobre esse tema que eu vou falar agora, a questão do Plano Safra 21-22, também tem um vídeo bem detalhado a respeito do Plano Safra, como que saiu, quais são as principais linhas, os principais destaques. E o que eu estou trazendo aqui? Que o Ministério da Agricultura, o governo de maneira geral, estuda remanejar algumas linhas, remanejar o recurso entre algumas linhas do Plano Safra para poder atender a demanda. Notícia aqui do Notícias Agrícolas. O que é que ele traz? O governo federal estuda remanejar os recursos ofertados entre as linhas de crédito rural do Plano Safra 21-22 em razão da alta procura de produtores rurais por recursos de investimento, especialmente de investimento. Foram disponibilizados 251 bilhões de reais em recursos do Plano Safra e somente em julho, ou seja, o primeiro mês de contratação, já foram financiados cerca de 27 bilhões de reais, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, meus amigos, esse é um fator interessantíssimo, tá? A gente observar aqui o agro, que é um dos setores mais importantes da nossa economia. O setor mais importante foi quem segurou ali a onda em 2020, quem pôde ali, apesar de tudo, continuar ali trabalhando e desenvolvendo suas atividades e gerando receita, e está demandando crédito de investimento, que é um recurso ainda um pouco mais especial, já que ele vai produzir e melhorias estruturais ali, às vezes naquele empreendimento, seja do ponto de vista da aquisição de máquinas, equipamentos, seja da aquisição de animais, construção de cercas, melhorias em geral, às vezes comprar ali silos de armazenagem. Então, uma série de fatores que visam melhorar a qualidade da produção ali dentro daquela propriedade e, consequentemente, girar a economia, porque quando ele melhora, por exemplo, a questão de armazenagem, ele melhora a questão de logística,
vai acabar consumindo mais, produzindo mais, vai acabar tendo um pouco mais de eficiência do ponto de vista da sua margem de lucro, vai também colocar mais dinheiro no mercado. Então isso é um fator muito interessante a gente observar esse recurso de investimento. E para a gente concluir aqui, tá? A notícia do Money Times, tratando, e aqui na notícia ele trata de uma questão mais relacionada ali ao mercado acionário, mas não é esse o enfoque que eu quero trazer. A notícia diz o seguinte, ó: ação para aproveitar o boom de infraestrutura e que o mercado está ignorando. Esse para mim foi o fator mais interessante. A gente observa que estão acontecendo diversos leilões de infraestrutura no país, tá? Notadamente ali o ministro Tarcísio tem se destacado bastante na sua atuação, na gestão e na forma como vem conduzindo a pasta, e tem feito muitos leilões. A gente tem estimativa aqui de, com esses leilões e com as ações que estão sendo tomadas, do Brasil receber cerca de 250 bilhões de reais em investimento nos próximos 5, 10 anos. Então vocês observem que isso daí vai gerar diversas oportunidades de trabalho, oportunidades de desenvolvimento, melhorias nas rodovias, retomada ali de aspectos relacionados a ferrovias. Tudo isso gera um desenvolvimento muito importante, especialmente se a gente pensar que essas estruturas que estão correlacionadas, esses aspectos que estão correlacionados com a infraestrutura, têm uma relação direta com a perspectiva de crescimento que ali o investidor externo está tendo ali no país. No aspecto específico aqui da reportagem, ele falava das ações de uma empresa em especial, a Ocean Pact, que teve uma redução ali importante no valor das suas ações, mas que apesar de ter essa redução, o mercado não está observando a perspectiva de crescimento que essa empresa pode ter, caso considerando essa mudança regulamentar que houve no Brasil e o estímulo para esses investimentos. Então, essa questão especificamente ali no mercado de exploração de petróleo, que é um dos fatores ali que tem correlação com a empresa, foi bastante modificado, e também assim esse fator correlacionado à infraestrutura em geral, tá? A gente vê ferrovias, rodovias sendo leiloadas, retomada daquela questão vinculada ali aos portos, melhoria de infraestrutura portuária. Então, uma série de fatores que vão meio que preparar o país para conseguir sim ter crescimentos mais pujantes e de alguma maneira ali um pouco mais sustentados ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas notícias, tá? Essa última em especial, bem interessante, se a gente quiser buscar um pouco mais sobre isso, entender as perspectivas. E um fator importante é o seguinte, meus amigos: se a gente tem crescimento, se a gente tem demanda de investimento, a gente tem demanda por crédito. Então aquele que buscar se especializar um pouco mais nessa área, entender um pouco mais a lógica, seja do ponto de vista de quem está fazendo análise, seja do ponto de vista de quem vai tomar o crédito, certamente vai contribuir para o crescimento também do país e para o seu crescimento pessoal, profissional e das empresas que vocês atuam ou que vocês venham a ter. Beleza? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa aqui o sininho das notificações. Muito obrigado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu!